Vamos lá, família, vamos começar aqui com mais um videozinho, vídeo do Linkzinho, falando aqui sobre o final de Boku no Hero novamente, né? Porque o final de Boku no Hero foi odiado, no caso, odiado aqui é, no Brasil, na Europa, enfim, no Japão eles gostaram, no Japão eles gostaram, mas tem outras pessoas que gostaram do final, enfim, vamos seguir aqui, tô me enrolando aqui, eu estou com um pouquinho de sono, né, tá meio tarde, então, é... Vamos começar aqui só pedindo início do vídeo para deixar o like e se inscrever para dar aquela fortalecida e simbora então para não enrolar mais. 3, 2, 1. Parei. Irmão, seguinte, eu já tentei começar esse vídeo aqui de várias formas diferentes, mas como eu quero falar um monte de É que nem eu começando o vídeo aqui agora, todo torto. coisa nesse vídeo aqui, e eu acho que não vai dar tempo, eu vou só começar esse vídeo o mais rápido possível. Eu tô aqui pra poder falar sobre o final de Boku no Hero mais uma vez, porque depois de praticamente um mês que essa história acabou, acho que já virou praticamente um consenso geral das pessoas que muita gente não gostou da história. E eu juro que desde que Boku no Hero acabou, cara, eu assisto todo vídeo que alguma pessoa faz sobre o final desse bagulho aqui, querendo saber a opinião das pessoas e tudo mais, e vendo algumas pessoas discutindo. Pior que eu fiz isso também, eu assisti bastante alguns vídeos aí pra entender, tipo, a opinião de uma galera. Eu vi, tipo, uns explicando uma lógica de umas coisas, tipo, falando que não é tão ruim assim, outros falando que é uma das piores coisas do mundo, cara. Gente que gostou, que é tipo 1% do público, basicamente. Pessoas que não gostaram do final. E eu sempre tô tentando entender um pouco sobre pessoas que gostaram e não gostaram da história. E eu acho que depois de um tempo eu cheguei a uma conclusão bastante interessante do porquê a construção do final de Boku no Hero desagradou muitas pessoas. Mas enfim, não esquece de se inscrever no canal por sinal e de pegar uma pipoquinha aqui, porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. Enfim, senta aí e vamos lá, vem comigo. Caso você não assista o meu canal por sinal, vou avisar pra vocês aqui que eu já fiz um outro vídeo falando sobre o final de Boku no Hero, onde eu falei um pouco mais específico E por sinal eu assisti e está no card aí, caso vocês queiram dar uma olhada, tá? Simbora. sobre cada detalhe que a gente teve no último capítulo e tal. Então, como esse vídeo é pra falar sobre outra coisa, só um recap rápido. O que a gente teve no último capítulo de Boku no Hero? Tivemos o famoso time skip de 8 anos, que os personagens continuaram exatamente com o mesmo rosto. Midoriya virou adulto e se tornou um professor da próxima geração de heróis da UA. Continuou sua vida meio triste e melancólica, adulta, depois de não ver mais os seus amigos, depois que ele ficou mais velho. Não teve nenhuma finalização de relacionamento, nada de muito impactante ali no final. E nas últimas 3 páginas vimos que Midoriya não finalizou sua história como só sendo um professor, porque os amigos dele financiaram uma roupinha de super-herói meio Homem de Ferro pra ele, que fez com que ele pudesse voltar a ser um super-herói e Midoriya virou Batman de doação, cara. isso. Meio que isso no geral, né? Tem um detalhezinho aqui e ali que pode ter ficado um pouco mais solto do que isso, mas em geral, foi isso aí o último capítulo. Em geral, o que nós temos no final da história é isso. Satisfatório pra algumas pessoas, não satisfatório pra outras pessoas. Só que sabe um detalhe muito curioso que eu tava dando uma olhada, tipo, depois que a história acabou, que muitas pessoas fizeram vídeos, reações de vídeos e tudo mais? Uma coisa que eu percebi, jovens, eu dei muitas olhadas em reacts de pessoas, jovens, que não tinham achado o final da história tão ruim assim. E eu percebi que muitas pessoas que gostaram das ideias de como a história terminou, dos conceitos de como a história teria terminado, são geralmente pessoas que não leram a história até o final. Eu fui pensando um pouco mais nisso, pensando e desenvolvendo algumas ideias. Cara, é verdade, né? Não, tipo, não, calma. Não. Não, teve uma parcela assim. Não, teve uma parcela assim, teve uma parcela que eu vi de um pessoal que eu não vou citar nomes aqui, né? Mas teve realmente uma parcela que eu vi, mas não, teve outros que gostaram, tá ligado? Do desfecho. Tipo, foi uma relação de 50-50, né? Tá ligado? Tem a galera que ficou meio morno ali, mas foi tipo, ame ou odeie. Até o ponto onde eu cheguei nisso aqui, construção de ideias. Eu acho que esse é o problema principal que estragou o final de Boku no Hero. Mas primeiro vamos dar um exemplo pra poder explicar pra vocês o que eu acho que é mais ou menos esse conceito aqui, tá? Então vamos lá. Me empresta um pouquinho da sua imaginação e imagine aqui comigo que você tá Não sei se ela funciona ainda, mas vamos seguir. Numa história. E você quer desenvolver nessa história um romance, ou algum tipo de arco específico que você quer que as pessoas Lá vai romance. comecem a imaginar o que vai rolar depois. Você começa basicamente a fazer uma construção, não é? Se você vai fazer uma história de romance, por exemplo, você começa com os personagens se encarando ali, interagirem entre si pra virarem amigos. Você começa a mostrar um interesse afetuoso um pelo outro, de forma que vai evoluindo gradativamente ali na história. E que é claro, quando as pessoas começarem a perceber que essa construção está sendo feita, elas obviamente vão esperar que exista uma conclusão no final. Seja daqui a 20 capítulos, 50, 100 capítulos, ou no final da história. As pessoas esperam que quando você tá assistindo uma construção de alguma coisa, essa construção no final de tudo seja satisfatória. Agora para pra poder pensar nisso em específico e vamos voltar pros últimos capítulos e pro final de Boku no Hero. Como por exemplo pro personagem Midoriya. Desde o primeiro Caraca, o cara vai falar de chip, velho.
Simbora. No capítulo, a gente sabe que o Midora sempre foi meio que o nerd de heróis, né? Ele carregava inúmeros cadernos anotando individualidade de super-heróis que ele gostava, como funcionavam os poderes, os detalhes dos poderes e tudo E mais. por sinal, esse detalhe é muito legal. Tipo, muita galera, tipo, fica falando essa parada dele que virado professor. No caso, tipo, dele ter virado professor e, tipo, não faz sentido, não sei o quê, blá blá. Mas, cara, tem muitas características do Midora. Tem muito jeitão do Midora virar um professor. Eu acho que a maneira não foi tão legal como já abordei antes. No caso, tem uns certos elementos que, se ele tipo, mudasse uma coisa ou outra ali, ficaria melhor. Mas, cara, tem muita cara do Midora virar professor. Talvez se ele virasse professor, tipo, os poderes, a galera ia gostar também, né? Mas tudo bem, vamos seguir. Então a gente Tipo, não tem como ser perfeito assim, né? Vamos seguir. pode dizer que Isso não é uma crítica não, tá? Só brincadeirinha, vambora. sempre o Midora foi um nerd de super-heróis. Terminar a história como um professor treinando a próxima geração, sendo um cara que iria ajudar os próximos heróis a se formarem e tudo mais, não soa como algo muito ruim, não é mesmo? Afinal de contas, o próprio All Might hoje em dia também é um professor. Então por que exatamente essa ideia ficou zoada na história? Se a gente parar pra pensar, é justamente por conta da conclusão dela. E de como ela foi sendo construída pra ser uma coisa e no final virou outra parada totalmente Sim. diferente. Desde o primeiro capítulo, o que a gente tem no Midoriya? A gente tem um cara que tá treinando pra poder ser um herói profissional. Ele recebe a individualidade do All Might, ele treina mais, ele luta, pra no final das contas nós não termos exatamente uma sensação de que ele recebeu algum tipo de reconhecimento por aquilo. Quando o Midoriya se torna um professor, Tipo, essa parada do reconhecimento é uma parada complicada, porque tipo assim, eu entendo quando eu vi alguns vídeos, no caso, falando sobre reconhecimento, que é uma parada que ficou meio que subentendida no capítulo, né? Que teve no garoto, né, que eu esqueci o nome, Dai, é o garoto Dai, lembra o nome dele. Dai que reconhece o Midoriya, mas, tipo, meio como se fosse uma lenda, né, fica meio esquisito. Como se, pô, 8 anos atrás, agora, tipo, o Midoriya virou uma lenda, tá ligado? Porque passou muito tempo. Pô, mas o cara tá vivo, tá andando pela rua, mano. Aí ficou meio esquisito. Teve a parada da estátua dele, que é pequenininha ali, tipo, num quadro do lado do pé dele, que mostra que teve um pouco de reconhecimento. Mas eu acho que deveria ter, tipo, um pouco a mais. Não, tipo, a galera puxar ele em volta e tirar uma foto. Eu acho que precisava um pouco mais de reconhecimento dos personagens de maneira externa. Porque de maneira interna, o Midoriya tem, tipo, o seu reconhecimento. Ele sempre teve, só de maneira externa que ele sempre ficou meio, tipo, quem é quem, né? Não se sabe muito sobre ele. Então, cara, é uma parada que, pô, isso, tipo, eu fico menos chato com isso com o passar do tempo. Hoje em dia, tipo, igual antigamente eu tava tipo, é uma parada que me encucava mais, tipo, ficava mais, vamos dizer assim, me irritava um pouquinho mais essa ideia do Midoriya só ter sido jogado de escanteio. Hoje em dia me irrita menos, tipo, depois de olhando algumas coisas, mas ainda é uma coisa que mexe um pouco comigo, essa parada de só ter sido jogado de escanteio. parece que todos os últimos 400 e poucos capítulos do mangá foram apagados. Nós até temos algum tipo de reconhecimento pra ele dentro do último capítulo da história, mas não parece. All Might, por exemplo, mesmo depois de muito tempo já estando aposentado, ele tem uma estátua que aparece no capítulo. Midoriya não. Ele não tem nenhuma. Na realidade, minto. Ele tem uma pequena estátua que aparece junto com todos os outros membros da sala da turma do primeiro ano. O que é muito engraçado. Foi horroroso, mas tudo bem. Da gente pensar que, tipo, a estátua que a gente viu, ela apareceu bem pequenininha do lado do pezinho dele ali, e ela tá com todo mundo ali do mesmo tamanho. Midoriya, que lutou contra os maiores vilões ali, ó, tá ali no mesmo patamar do Mineta. Totalmente satisfatório pra Porra, mas aí tu fez de propósito, meu. Porra, tu ter metido essa régua aí foi sacanagem. as pessoas lerem isso, né? Outros heróis aparecem em entrevistas, em noticiários, em jornais, em trendings, mas o Midoriya não. Parece que as pessoas esqueceram dele depois de todas as coisas que aconteceram, né? Afinal de contas, depois de 8 anos. E até mesmo como conclusão de ideias simples que foram desenvolvidas nesse capítulo, por exemplo, a gente não tem lá coisas tão interessantes como... Eu tava vendo o vídeo do Narrativando falando do final, por exemplo. Eu também vi que foi muito bom o vídeo. Eu lembro que eu fiquei super pilhado com ele falando como seria interessante, por exemplo, mostrar uma cena do Midoriya como professor treinando os alunos da nova geração, mostrando que mesmo Seria que ele legal esteja também. sem individualidade hoje em dia, ele ainda Pô, mano, tinha tanta coisa legal que ele poderia colocar nesse capítulo. Tanta coisa legal que deixaria a gente mais motivado. Eu gostaria mais dessa ideia do Midoriya professor. Mas o Correio só colocou ele andando sozinho, triste com a vida. Porra, é foda.
foi um herói profissional e tá aposentado, e ele é um profissional na luta. Afinal de contas, né, o próprio Miro de Boku no Hero, por exemplo, já foi mostrado sem superpoderes, tancando um cara com superpoderes e desmaiando um monte de heróis profissionais no soco. Por que o Midoriya não poderia ter sido mostrado forte, assim, sabe? Treinando os alunos respeitando ele, pensando, caraca, ele ainda é muito forte e tal, mas não, a gente meio que só viu ele anotando umas coisas nos papéis e conversando com outro professor. Sem estátua, sem entrevistas, sem pessoas em volta reconhecendo ele como uma figura histórica que salvou o mundo. É porque, tipo assim, tem muito da ideologia do Correio que foi se alterando. A ideia dele de herói mudou muito com o tempo, né? Tipo, foi uma das coisas meio abordadas por maioria da galera, né? Falando desse final. Que a visão do Correio, tipo, o Correio ele começou a escrever história, tipo, lá, que é 2015, 2014. Pô, já faz 10 anos, então muita coisa mudou. Tipo, a ideia dele em volta dos super-heróis também mudou. Então. Ele cresceu com a história, ele evoluiu e, tipo, mudou de opinião também. Então, cara, eu não acho ruim ele querer introduzir a ideia dele de herói igual ele quis fazer no capítulo. Eu acho que a construção que não foi tão bem executada. A ideia do Deco ser o professor e guiar os novos heróis, pra mim não é um problema. A ideia, no caso, tipo, da sociedade de heróis, tipo, todos podem ser heróis, tipo, igual a senhorinha, né, ajudando o garoto lá. Pô, aquela ideia, no caso, foi legal no capítulo anterior, no caso. Não no último capítulo, no capítulo... foi 430, acabou? 429? Não lembro qual é o número, mas essa abordagem foi legal, entendeu? Do capítulo. Já no capítulo final, é, ele deixar o Midoriya de lado enquanto os outros seguem sua vida, é lógico. Tipo, é 8 anos, então muita coisa acontece em 8 anos. Só que, pra gente que viu a construção do Midoriya da maneira que foi. Tipo, a gente tinha a nossa expectativa em cima do Midori. Pra ele simplesmente mudar isso. Tipo, ele foi querendo mudar de pouco a pouco, né? Só que meio que não foi sendo aceito, querendo ou não, pela pessoal daqui, né? Pela pessoal do Japão, da Ásia em si, a galera gostou. Mas, mais pra essas outras áreas ocidentais, né? Não curtiram tanto essa ideia. Mas eu falei nos vídeos anteriores, eu falei nesse vídeo, eu gostei da ideia dele ser professor. Eu não achei isso ruim. Eu acho que a construção dele, da maneira que ele foi colocado como professor, não foi muito boa. Tipo assim, ele poderia ter feito esse capítulo dele professor de uma maneira bem melhor. Bem melhor. Tipo, não ter colocado ele sem contato com os amigos. Tipo, eu sei que a vida adulta, você perde contato com a galera, beleza, mas porra, não é assim que a banda toca o tempo inteiro. Tá? Não é como se ele, tipo, passou 8 anos sem falar com ninguém. Foi isso que estava escrito no capítulo, né? Ele ficou, tipo, eu acho que deve ter corrigido já, mas posso estar falando besteira. Mas ele ficou 8 anos sem entrar em contato com os amigos dele. Cara, que isso é muito esquisito. Eu sei que é vida adulta, mas calma lá, porra. Ninguém vive pra trabalhar, então... Meu Deus. Então, cara, eu entendi várias ideias que o Correia foi colocando, mas não achei que ficou legal. Não achei que ficou legal. Eu poderia ter feito melhor. Esse vídeo do Narrativando também é muito bom. Acho que eu vou até deixar ele na descrição, caso vocês queiram ver. Mas esse vídeo do Narrativando ele é muito bom porque ele aborda essa ideia, no caso do Deco Professor, de uma maneira bem melhor que o próprio Correia. E ter finalizado a obra do jeito que o Correia queria, tá ligado? Então, cara, é óbvio. Tipo, é de gosto, é opinião, tá ligado? É a maneira que o Narrativando fez pra construir o final. Tipo, foi a maneira dele. Assim como você deve ser a sua, eu tenho a minha, né? Vai seguindo. Entendeu? Mas, cara, poderia ter feito melhor. Poderia ter finalizado a história do Deco melhor. Entendeu? Mas vamos seguir. Sem grandes citações, sem aparições em livro, sem alunos ficando impressionados por ele ser o grande professor, fica difícil de dizer que é uma conclusão satisfatória o Midoriya ter se tornado professor a esse ponto. É justamente isso que eu tinha falado pra vocês. Lembram que eu tinha falado um pouco no começo da ideia da construção? Que não eram as ideias que tinham sido colocadas aqui no final de Boku no Hero, que eram ideias ruins, mas necessariamente falando, era a forma como as coisas foram feitas. Midoriya ter terminado a história como um professor seria algo relacionado a toda a nova filosofia que o criador de Boku no Hero tentou colocar agora na história. Óbvio que ele começou a sua história com uma visão, ele queria que o Midoriya fosse um grande herói, o maior dos heróis e tudo mais. No entanto, a gente sabe que conforme a história vai avançando, ela começou a tentar passar uma mensagem de que todo mundo pode ser um super-herói, de que todos podem ajudar e tudo mais, sabe? Ela tentou passar a ideia de eu virei o maior herói pra nós viramos os maiores heróis. Eu não acho que essa transição de ideias chegou a funcionar bem na história. É mais ou menos parecida com... Eu acho que ela funcionou em determinados momentos. O melhor exemplo disso é o capítulo anterior do capítulo final, né? O capítulo, eu acho que é o 429, né? Que é o penúltimo, né? Enfim,
Que teve, no caso, aquela cena da senhora ajudando o garoto lá que poderia se tornar, no caso, possivelmente um problema no futuro. Ela dando um braço ali, tipo, pra ajudar ele, que é uma senhora que tinha aparecido antes, né? Eu não lembro bem, mas enfim. Isso foi um bom exemplo de mostrar, tipo, você pode se tornar um herói ajudando os outros ali. Isso foi legal. Só que aí, quando a gente passa pro próximo capítulo, meio que não teve uma construção legal pro Midoriya virando o professor. Cara, tipo, é como eu falei, mano, tinha uma maneira melhor dele fazer? Tinha, tá ligado? Ele ter isolado o Midoriya da maneira que ele fez, ter deixado, no caso, tipo, o Midoriya meio que jogado meio de escanteio em comparação aos outros colegas. Lógico, eles são heróis, eles estão no momento ali, então eles aparecem mais na TV, propaganda, de caramba 4. Faz sentido, isso faz sentido. Mas ele não recebeu o reconhecimento dele, cara. Pô, é que eu falo, o All Might, querendo ou não, mesmo o Deco, ele tendo o período dele de herói de um ano, foi um ano e alguns meses, vamos dizer assim, um ano e 4 meses, vamos botar assim, um ano e 4 meses, vamos colocar dessa maneira, tá ligado? Ele, querendo ou não, ele, tipo, ele nesse processo dele de herói, no final ele salvou o mundo, cara. E ele não se recebeu uma estátua igual o All Might recebeu, é uma parada muito louca, cara. Nossa. Um filme que eu conheço chamado Viagem de Chihiro, que é tipo um filme sobre uma menininha que viaja pra um mundo completamente maluco, onde nesse mundo ela tem várias aventuras e tudo mais, só que quando passa essa aventura, ela meio que volta pra casa e continua vivendo a vida normal dela como se nada tivesse acontecido. Eu tenho exatamente essa sensação com Boku no Hero, sabe? Tipo, o Midoriya ganhou poderes, e aí ele começou a viver histórias incríveis, enquanto ele era um super-herói maneiro e tal. Ele tava caminhando... Lógico que tem a crítica muito maior por trás, mas, tipo, deixa um pouco essa impressão, sim. Pra ser o maior super-herói, e as coisas vão ficando maiores e maiores e maiores e tal, e aí de repente acaba, e ele volta pra realidade, ele vira um professor e segue a vida dele como se nada daquilo tivesse acontecido. Ele não tem mais contato com aqueles amigos que ele tinha antes, ele não tem mais muito contato com aquele mundo que ele tinha antes, ele é só um professor que segue, entre aspas, satisfeito com a sua vida. Claro que eu também poderia dizer pra vocês que toda essa filosofia de que qualquer pessoa pode ser um herói é mentira, né? Mesmo que o criador da história tenha tentado desenvolver isso daí nos 45 do segundo tempo da história, a gente pode dizer que ficou uma porcaria. Até porque, diga-se de passagem, qualquer pessoa pode ser um herói. Mas a partir do momento que o pessoal comprou uma roupa de super-herói pro Midoriya, ele desistiu na hora de ser um professor, porque o que ele queria mesmo era lutar contra os vilões. Quem se importa... Pô, mano, essa parada da maleta ficou muito esquisito, cara. Ficou muito esquisito. Tipo assim, eu acho que essa parada da maleta foi mais um fanservice pra galera que queria ver o Midoriya continuando herói do que porque parece muito que a diretoria, não, tipo, os agentes ali sei lá. Pô, a galera ali chegou no Correio e falou, Correio, peraí, esse final ficou meio esquisito. Faz essa parada aqui na moral aqui, ó. Pra ver se agrada um pouco mais o povo aí. Mas, cara, não dizendo que não foi o Correio que fez isso, mas esse final foi esquisito, cara. Não que ele contradiz totalmente a ideia do Correio, a filosofia dele. E não é como se o Midoriya jogasse de lado, tá ligado? A parada dele ser professor, jogasse de lado a ideia que o Correio construiu. Só que fica esquisito, parece realmente isso, tá ligado? Fica esquisito. Em treinar a próxima geração e tal. Não, ele claramente não estava feliz com isso. Na hora que ele recebeu a proposta, ele rapidamente foi lá e virou herói de novo. Sacam como a construção é meio esquisita? Se a ideia era fazer o Midoriya sendo feliz sendo um professor, não era pra ele ter terminado sendo um professor? Por que ele teve que voltar a lutar contra os criminosos e tal? Ele não tava bem treinando a próxima geração? Porque o que deu a entender no final é que não, ele tava esse tempo todo triste e só agora que os amigos dele colaram e ajudaram ele, agora sim ele tá feliz. Eu cheguei a falar no último vídeo onde eu falei sobre o final, coisas que me desagradavam bastante a respeito do final, né? Tipo, a coisa dele não encontrar os amigos dele. Eu vi que muitas pessoas falaram, jovens, nos comentários, coisas como: ah, Link, é normal na vida adulta você não ver mais tanto seus amigos, porque você passa muito tempo trabalhando. Eu mesmo trabalho, por exemplo, e mal vejo minha família, mal vejo meus pais e tudo mais. E eu entendo isso. Mas, novamente, eu acho que foi muito mais uma ideia que poderia ter soado legal do que uma coisa que realmente ficou interessante no capítulo. E, novamente, não é como se você estivesse na sua vida adulta, você não pudesse entrar em contato com as pessoas. É tipo assim, ele simplesmente não entrou em contato com nenhum dos seus colegas, pô. Ele viu todo mundo seguindo a vida deles, tá ligado? E ele ficou lá de escanteio. Porra, caralho, mano. Eu entendo essa ideia, mas, porra, não dá, mano. Não é como eu falei, ele não vive pra trabalhar, mano. Calma aí, porra. Calma aí.
Eu tinha falado pra vocês, quando você começa uma construção na sua história, as pessoas esperam que você vá pra algum lugar com isso. Eu vou falar pra vocês que, genuinamente, eu não sou o cara que mais ficou decepcionado com algumas coisas aqui ali no final, que eu vi que outras pessoas ficaram decepcionados. Pode soar o mais clichê possível, mas eu fui o cara que ficou muito triste porque no final da história não teve chip concluído. E eu não tô nem aí pras pessoas que vão pensar sobre, cara, pra história terminar legal, o personagem não precisa terminar com alguém, etc, etc. Nem tudo é sobre os chips, mas eu ainda acredito na ideia do que eu tô falando aqui no vídeo, gente. Personagem da Uraraka, por exemplo, que era o meu personagem favorito. Eu achei muito legal ela ter terminado como uma heroína profissional. Achei muito mais legal também ela ter aparecido numa notícia de TV lá, falando que ela tinha aberto todo um conceito ali sobre pessoas que tinham individualidades problemáticas. Eu achei isso legal. É como eu falei, pra mim essa foi uma das melhores partes do capítulo disparado, a parte da Uraraka. Ela abriu um centro de ajuda com o dinheiro que ela rendeu, isso é muito massa. Mas eu ainda acredito na ideia de que se o autor começa a porcaria da história dele, entregando um monte de fanservice de que o personagem gostava do Midoriya, não sei o que, Uraraka e Midoriya vão se encostar no mesmo ambiente, eles vão ficar vermelhos, eles vão respirar no mesmo lugar, eles vão ficar sem assunto, vão ficar corados, não sei o que. A gente vai crescendo a história inteira, trabalhando essa ideia de que eles se gostam, e você pensando que isso vai chegar em algum ponto, e aí no final nada acontece. A Uraraka até aparece. Cara, a Uraraka, ela tinha duas tramas. No caso, teve a trama da Toga, né? E a trama do Deku. E o Kurei desenvolveu a trama da Toga, que pra ele era mais importante pro desenvolvimento da Uraraka, e realmente era. Porém, maior parte da Uraraka, a maior parte do desenvolvimento da Uraraka foi em relação à relação dela com o Deku também. E ele simplesmente deixou em aberto, tá ligado? Deixou em aberto. O que pra muitos não se importam muito com isso. Mas, cara, eu acho meio que, porra, eu me senti um desperdício, tá ligado? Do meu tempo em relação. Vendo a relação desses dois. Porque eu vi. É como se fosse, tipo, uma planta, né? Eu vi essa planta crescer, amadurecer. E do nada, tipo. Ser podada, tá ligado? Ficou meio esquisito, tá? Ficou meio esquisito pro desenvolvimento da Uraraka, essa parte. Do Deku e da Uraraka, né? Ele deu tanto destaque pra isso, pra no final ele não finalizar. Ficou esquisito, cara. Realmente ficou esquisito. Aparece no último capítulo da história, mas ela aparece sozinha. Midoriya até aparece no último capítulo, mas ele aparece sozinho. Não precisava ser ruim. Bastava uma página, cara. As páginas que o autor gastou pra poder fazer o bagulho ser ruim, ele podia ter gastado as mesmas pra poder fazer ser bom, sabe? Imagina só uma página específica do Midoriya adulto e a Uraraka. Mostrava eles almoçando ou jantando em algum lugar, por exemplo. Pois eles estão lá conversando numa boa, a Uraraka pergunta como é que estão os alunos ali na escola, Midoriya pergunta pra ela como é que tá o trabalho com o heroísmo e tudo mais. Eles falam sobre algumas coisinhas aqui e ali, e aí você termina essa única página, por exemplo, que poderia existir, mostrando um foco na mãozinha deles. E aí você mostra que eles estão com uma aliança, por exemplo, ou mostra que eles estão morando na mesma casa. Detalhes. Uma parada simples, eles de mão dada, só isso, pô. Tá ótimo, pô. Simples. É uma coisa tão simples que ele poderia fazer, mas, enfim, não que isso seja, tipo, uma importância gigantesca pra esse final. Eu não acho que foi um dos maiores problemas, mas eu acho que foi um problema, tá ligado? É isso que eu quero dizer. Bastava 1, 2 páginas pra poder finalizar o casal. Podia ter sido feito da forma mais sutil de todas. Mas pô, se o cara praticamente prometeu a história inteira, ficou tanto tempo assim desenvolvendo, por que diabos não entregou no final? Por que exatamente eu li os personagens se aproximando durante a história inteira e fiquei acompanhando muito tempo pensando que ia dar em alguma coisa, se o final ia ser, né, fiquem aberto aí, talvez eles tenham terminado juntos, talvez não. Como eu disse pra vocês, em todos os outros pontos, Midoriya professor é uma ideia ruim? Não. Não é. Só que a forma como foi feita foi uma bosta. Se o Midoriya tava bem em ter terminado... Concordo, foi mal construído. Tipo, não acho que foi totalmente mal construído, mas foi mal construído. Tem ideias interessantes, mas o autor não soube trabalhar bem. Mas aí, tipo, vai de gosto, tá ligado? É opinião. Nada como professor? Então por que diabos ele não terminou como a porcaria de um professor? Se ele ia terminar como um super-herói, não era mais fácil fazer um último capítulo inteiro mostrando que ele tava tentando voltar a ser um super-herói de algum jeito? Ou então mostrando os amigos dele trabalhando pra poder comprar a porcaria da roupa? Ou alguma coisa do tipo? Por que diabos mostrar o Midoriya andando por aí triste, fazendo uma narração que ele tava solitário? Que ele não via mais os amigos dele? Nossa, que final bad, sabe? Parece que genuinamente foi só pra poder... É como eu falei no vídeo do Link, eu falei no vídeo do Mark, eu falo aqui. Pra mim, esse capítulo, ele parece um capítulo triste, tá ligado? Pros leitores de Boku no Hero, mas pra quem gosta do Midoriya, ele é um capítulo triste. Porém, pra um final de Boku no Hero, tá ligado? É um final ok, okzinho, ok, tá ligado?
desmerecer o finalzinho da história. Eu entendo o valor de um personagem aposentado, só que eu entendo esse valor quando a bosta do personagem tá feliz, quando ele aceita a história dele. Eu gosto, por exemplo, de Dragon Ball, que vai trabalhar o Gohan, vamos supor, que é o cara que ele vai se retirar dos combates pra poder ter uma família e ficar feliz. Eu gosto do final de Full Metal, por exemplo, onde os personagens vão se retirar de toda aquela coisa de Muita gente odeia, no caso, a decisão, no caso de colocar o Gohan como pai de família. Cara, foi uma das pessoas, foi o Gohan, meu personagem favorito de Dragon Ball, né? Então, cara, eu gostei da decisão dele ter basicamente ficado com a família dele, porque ele nunca quis lutar de verdade mesmo, ele sempre foi forçado desde pequeno. Então, ele ter largado, decidido, tipo, dedicar a vida dele à família dele, trabalho e coisa e tal, tipo, que era o que a Tite que entregava pra ele, né? Que ele lutava mais por causa do pai dele, né? Mas aí o pai dele é ausente, fazer o quê? Aí a mãe dele controlou a vida do garoto. Não, brincadeira. Mas eu realmente gostei da ideia do Gohan ter virado, tipo, pai de família. Dele basicamente ficar responsável, né? Em parte também, porque fizeram também, né? Dele desligadão capã lá naquele filme do. Que ele fica com o Super Saiyajin novo lá, que eu esqueci. O Beast Super Saiyajin Beast lá. Porra, caralho. combate pra poderem viver as suas vidas normais e tranquilos, porque eles não coisa linda. precisam mais lutar. Eu não gosto de Boku no Hero no seu final, porque o Midoriya queria lutar, mas ele não podia. É quase como se ele tivesse sido forçado a crescer e tivesse vivido uma vida de CLT ruim. Como eu disse pra vocês, não é que de fato tenha sido ruim. Não é que ele não esteja junto com a Uraraka. Não é que ele não quisesse ser um professor. É que da forma como foi feito, ficou uma bosta. E eu não tenho como defender esse ponto. Enfim, eu espero que esse vídeo aqui tenha exemplificado um pouco melhor as ideias que eu tinha tentado passar no outro vídeo. Juro pra vocês, eu senti que o outro vídeo que eu tinha falado um pouco sobre o final da história tinha ficado um pouquinho seco demais, eu tinha falado as coisas muito rápido, então eu tentei fazer esse vídeo aqui com um pouco mais Falou no momento, meu querido, assim como todo mundo. de argumentos pra poder tentar exemplificar pra vocês porque que eu notei que algumas pessoas não gostaram. Mas de forma geral, e você? O que você achou? Gostou do final? Não gostou do final? Não esquece de colocar aí nos comentários, beleza? Obrigado por ter assistido, beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Fui! É isso, né, família? É isso. Comentei aqui, eu acho que a construção do Correio que ele foi fazendo no decorrer da história, eu não acho que essa ideia dele ter feito o Midoriya professor, não acho que foi ruim. Eu acho que só a finalização dela, no caso, a montagem desse último capítulo dele virando professor, que foi problemática. O ideal dele de querer fazer todo mundo virar herói, dele querer fazer o Deku professor, dele seguir com a vida dele, ele poderia ter feito isso, tipo, cara, da uma maneira bem confortável, mas ele tomou certas decisões que ficou meio esquisito, cara. Pra um final de um personagem, tipo assim, quando você para pra pensar, naquele início daquele garoto que não tinha poderes, que conseguiu um poder, que tinha dificuldade, que treinou até explodir todo o corpo, né? Explodir todo o membro do corpo dele pra tentar controlar esse poder. Lutou com os maiores inimigos do mundo. Lutou com o maior inimigo do mundo, venceu. E foi jogado de escanteio, fica foda, né, cara? Fica difícil. Entendeu? Então, cara, não quero desmerecer. Quem gostou do final de Boku no Hero, não tem problema. Quem não gostou também não tem problema. Vida que segue, cada um tem sua opinião. Comenta aqui embaixo também o que vocês acharam, tipo, desse final, da opinião do Link, da minha opinião. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Aproveita e deixa o like se estiver para dar aquela fortalecida. E me segue na roxinha, onde eu faço minhas lives acompanhando os animes da temporada. E também vendo esses vídeos aqui, então caso vocês queiram participar, o link tá aqui embaixo. Só lembrando, live a partir das 4 horas da tarde. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até daqui a pouco. E me despeço. Fui!